Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos começando neste momento o 6º dia da novena do Natal. E agora o nosso olhar vai se fixar na figura dos magos. Eles estão sempre no presépio, caminhando ao encontro de Jesus. Dentre as figuras do presépio, vemos, além dos pastores, uns homens sábios, homens de ciência e estudo, conselheiros de reis, talvez por isso os chamamos reis magos, sendo que a palavra mago na época não tinha nada a ver com a mágica, era simplesmente pessoas sábias, conselheiras dos que comandavam em um país. Eles vinham de longe, da banda do Oriente, montados em camelos e com acompanhamento de pajens. Diante deles, indicando o rumo, brilhou, melhor dizendo, uma estrela com os seus fulgores de prata. Essa estrela que os fez empreender o caminho volta a aparecer quando já estão perto de Belém e do menino. O Evangelho resume assim aquela incrível viagem, longa, difícil, pesada. Tendo nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente. Vimos, mas não veio o tempo todo facilitando o caminho. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Percebemos que a primeira coisa que dizem é que aquela longa viagem foi feita porque viram a sua estrela e que ela lhes indicou um rumo e uma meta: ir ao país dos judeus para adorar o rei de Israel, o Messias, filho de Deus, que é rei do mundo inteiro. Quantas coisas não temos para meditar nesta frase tão breve que os magos disseram ao chegar. Acho que para obtermos fruto, bastaria que aprofundássemos nos dois verbos, apenas duas palavras que resumem tudo o que aconteceu. Vimos e viemos. Vocês sabem que acham, melhor dizendo, que foi fácil ver a estrela? Não digo ver com os olhos, pois foi precisamente por perceberem a cintilização de uma luz nova que os magos ficaram intrigados, pesquisando e perguntando-se o que seria aquilo. Difícil foi querer ver mesmo quando o significado da estrela foi ficando claro, porque era uma estrela que anunciava e chamava, que mostrava e pedia, que era luminosa, mas comprometia. Mostrava o roteiro de Deus, o caminho que Deus desejava que eles percorressem. Para os magos aquilo foi uma chamada, e agora é uma chamada e uma mensagem para nós. Do alto do céu do presépio, Deus parece dizer-nos: por acaso você pensa que não tem estrela? Acha que eu não conto com você nos meus planos? Pensa que há algum filho de Deus que não tem um chamado e uma missão a cumprir nesta terra? Ou será que você veio à toa a este mundo sem finalidade alguma? Cada um de nós tem a sua estrela, e quando nós a descobrimos, fica claro o sentido da nossa existência. Todas as peças da vida, como as pedras de um mosaico,
passam a ocupar o seu lugar. As alegrias, as tristezas, o passado, o presente, os sonhos, o trabalho, o amor, as dificuldades, tudo fica mais claro e se harmoniza. Mas se não sabemos qual é a nossa estrela, essas peças não passam de um amontoado de cacos embaralhados. Vejamos um exemplo. Quando um casal cristão descobre que o seu casamento é uma vocação e que o próprio Deus lhes confiou uma grande missão, a missão de de edificar uma família, esse casal viu a estrela. Em qualquer momento de crise, de dificuldade ou de cansaço, o coração lhes dirá: olha para a estrela, ela te marca o caminho. É Deus quem te chama. Sê fiel à tua estrela. Mas vocês acham que a estrela se vê sempre? Já vimos que não. Não foi isso que aconteceu com os magos. Viram a estrela no Oriente. Perceberam o que ela indicava e não desviaram disso o seu coração. Prepararam logo a viagem, que ia ser longa e penosa, e começaram a caminhar. A estrela marcou-lhes inicialmente o rumo, a direção, revelou-lhes o destino, estimulou-os na partida, mas depois desapareceu. Eles, porém, como tinham captado a mensagem de Deus, não hesitaram e continuaram a caminhar. E o caminho foi longo e áspero. Passaram por desertos sem uma gota de água, por montanhas escarpadas, cheias de gelo, neves e abismos. Muitas vezes tiveram que dormir ao relento, comeram mal, passaram frio e tiveram medo. E por serem humanos, tiveram que lutar contra a tentação de desistir. Eles pensavam: será que vimos claro que não houve engano? Será que vale a pena? Será que Deus vai pedir tanto sacrifício? Mas não caíram na tentação. Continuaram a caminhar. Perseveraram até o fim. Eles sabiam bem qual era o rumo da estrela e não quiseram vacilar. Não quiseram trair a estrela. Não traíram a sua vocação. É tocante ver que o Evangelho diz que chegaram a Jerusalém dizendo como a coisa mais natural do mundo: vimos e viemos. Quantas vezes nós podemos pronunciar essas duas palavras juntas? Quantas vezes não vimos luzes de Deus que nos chamavam? Faz isso, ajuda aquele, vai confessar-te, vai à missa, muda nesse ponto e no outro, abandona essa má companhia ou esse mau hábito, esse vício. E, infelizmente, fizemos de tudo para adiar, para deixa estar, para não ir, para não pôr em prática as inspirações de Deus. Que Deus nos perdoe e nos dê forças para não fazer isso nunca mais. Os magos chegam, entram em Jerusalém. E aí as coisas ficam mais difíceis. Na capital dos judeus, eles perguntam onde está o nascido rei dos judeus. E ficam perplexos. Ninguém sabe de nada. Ninguém. Devem tê-los tomado por malucos. Mas, apesar disso, continuaram sendo fiéis. Isso que impressiona. Não se deixaram abater. Acho que nós também, hoje em dia, devemos ter a coragem de não nos abalarmos se as pessoas, se o ambiente não entende os nossos ideais cristãos. Compreendamos e amemos a todos, também aos que não nos entendem, mas não nos deixemos influenciar nunca pelo ambiente negativo. Esse ambiente que em grande parte é pagão e cego para as coisas de Deus. Peçamos a Deus que nunca sejamos covardes, nem vacilemos na fé pelo fato de estarem junto de nós
Muitos que não acreditam em Cristo, nem na Igreja, nem nos grandes ideais que Deus quer colocar no nosso coração. Os magos, firmes na sua fidelidade, só se preocuparam de indagar dos sábios de Jerusalém qual era o lugar do nascimento do Messias, anunciado pelos profetas. E quando souberam que era a cidade de Belém, para lá se encaminharam logo, com a mesma determinação com que tinham saído de casa e enfrentado os perigos do caminho. E então, diz o Evangelho, a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo, se fez visível, luminosa, outra vez, até chegar onde estava um menino e ali parou. E, comenta o Evangelho, a aparição da estrela os encheu de profundíssima alegria. Quando a nossa alma vê a vocação que Deus nos pede e se abre a ela, a alegria a inunda. Deus, sim, cumula de alegria os que procuram ser fiéis, especialmente se a fidelidade lhes custa sangue, suor, lágrimas. E então Deus se lhes mostra com amor e se entrega a eles. Pensamos no final deste dia da novena, que Jesus, Maria e José nos ajudem a ser homens e mulheres que sabem ver e ir. Pensamos a graça mais preciosa do que todas as joias do mundo, de viver na presença de Deus e dos homens, dizendo sempre, viemos, quer dizer, estamos fazendo isto ou aquilo, e nos comportamos assim por uma razão muito simples, porque vimos a estrela, a vontade de Deus, e entendemos qual é a nossa vocação e a nossa missão nesta terra.